Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, aonde nós estaremos hoje lendo o capítulo 10 do livro de Ezequiel, e nós vamos ler um total de 22 versículos desta palavra maravilhosa. Eu aqui, no meu humilde banco, junto com essa natureza de Deus aqui, que são as rosas do deserto. E, como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu objetivo é junto nós obtermos conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? E desde já, quero lembrar que hoje é sexta-feira, quero lembrar que amanhã é sábado, teremos a festividade do grupo, ali de Neves, onde a minha querida esposa, a nossa irmã Lília, faz parte, que é o conjunto Louvores ao Rei, né? Então vamos estar amanhã também, e já te dando essa dica, porque a semana que vem, ou já a partir do domingo, né? A gente já teremos, nós teremos vídeos no canal Tempos Rio. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor? Ezequiel 10 e verso 1, que diz assim: a segunda visão dos querubins. Ezequiel 10, verso 1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. Verso 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Verso 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso, quando fala. Verso 6. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Verso 7. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Verso 8.
E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Verso 9. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Verso 10. E, quanto ao seu aspecto, as 4 tinha uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Verso 11. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse andavam, não se viravam quando andavam. Verso 12. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Cheia de olhos, né? Olhos em redor. Verso 13. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Gal. Verso 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Verso 15. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Verso 16. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e, levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Verso 17. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Verso 19. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Verso 20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que era querubins. Verso 21. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas,
e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Verso 22 e final. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Amém? Então foi aí esta leitura maravilhosa que é a palavra do Senhor nosso Deus. E como o texto coloca para nós aqui esta segunda visão, aonde o profeta Ezequiel, ele começa a falar justamente para aquele povo de Israel. Eu quero que você entenda que no versículo 2 vai dizer: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Você compreende que esta visão, esta segunda visão dos querubins, esta brasa acesa, ela seria apanhada e ela seria espalhada por toda a cidade. Eu quero que você entenda que muitas das vezes, né, a gente fala o fogo que vem do céu, essa situação toda, né, a brasa viva no altar. Eu quero que você entenda que nesse aspecto desta visão de Ezequiel, você vai ver que nesse texto, brasas colocada na mão, né, daquele homem de linho fino, era exatamente espalhar. Isso significa o julgamento e a destruição de Jerusalém. Você observa que quando você está... Agora, graças a Deus, deu uma parada um pouco, que era as queimadas, né, que tinha muito em alguns anos aí. Continua, a gente sabe que continua, né, mas muitas dessas queimadas são praticadas, não estou dizendo todas, mas a maioria é praticada pela mão do homem, né? O homem que começa a incendiar aqui, igual aconteceu essa semana aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Irajá, né? Alguém foi queimar aqueles... esqueci como é que fala o nome, Lília. Palhete, aqueles palhete grandes, né? Alguém foi queimar aquelas madeirinhas e na quarta ou na quinta... Foi na quarta-feira que nós saímos, né, Lília? Foi na quarta-feira... deu um pé de vento em todo o estado do Rio de Janeiro, talvez na sua cidade também. A conclusão da minha história que eu quero passar para vocês é que alguém tacou fogo, o vento espalhou, vários carros, várias casas foram destruídas. Por causa do quê? Por causa da mão do homem. Tacou fogo, fogo espalhou. Mas aqui esse texto coloca, simbolicamente, a gente vai ver que chegou o dia da destruição. Chegou o dia do julgamento. Você vai ver que pouco depois de Ezequiel ele ter tido essa visão, os babilônicos, o que acontece? Eles entram em Jerusalém e destroem toda a cidade, assim como Jeremias já tinha dito, assim como Ezequiel já tinha dito,
mas aquela destruição acontecia exatamente, sabe por quê? Porque a glória do Senhor já não estava mais naquele lugar. E é por isso que você vai ver que o capítulo 10 e o capítulo 11 vai colocar para nós que a retirada da glória de Deus, a retirada da presença de Deus ali do templo, era exatamente por causa da idolatria daquele povo que eles tinham, vamos dizer, não deixado de amar a Deus. Eles amavam a Deus, mas amava aquela imagem que o homem fabricou, aquela imagem que o ferreiro fabricou, que o marceneiro, o carpinteiro fabricou. Eles não tinham mais como prioridade ou foco principal no Senhor nosso Deus. Eles lembravam de Deus? Claro que lembravam de Deus, mas só na hora da necessidade. Na hora que o negócio apertava, aí eles lembravam do Senhor nosso Deus, eles lembravam dos profetas, lembravam dos sacerdotes, aonde você vai ver que chegou em uma dessas não ouvida a voz de Jeremias, chega um momento que eles começam a procurar o profeta Jeremias, para Jeremias poder interceder, e a promessa deles era aquilo que o Senhor mandasse eles fazer, eles iriam fazer. Jeremias intercedeu a Deus pelaquele povo. E quando Jeremias dá o recado, aquele povo não acataram o recado de Deus. E com isso, só ladeira abaixo. Aquele povo, eles sabiam que o Deus vivo, Deus de Israel, estava presente em todas as situações, eles sabiam. E eu acho tão maravilhoso, tão grandioso quando a gente lê a palavra do Senhor que vai dizer o Deus de Israel. E agora, Israel passando por uma situação. Aí aquele que não entende vai falar, ué, mas cadê o Deus de Israel? A situação é que a gente só procura Deus nas situações ruins. Deus estava presente com eles a todo momento, mas o que eles faziam? A idolatria, o pecado, a impureza sobre a vida deles. Então que nós, irmãos, venhamos fazer de tudo para que a glória do Senhor não venha sair da nossa presença e nem de dentro deste templo que nós zelamos para o Senhor. Amém? Que estas palavras ela possa falar melhor ao teu coração. Quero te desejar uma ótima sexta-feira, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, o teu lar, a tua família. Quero neste momento fazer um instante de oração, agradecer ao Senhor nosso Deus por mais este momento. E eu quero lembrar, hein? Maravilha! Segunda-feira teremos aqui no canal Tempozinho, na nossa live, né, o nosso irmão Marvila Ferreira, que vai estar conosco aqui falando de algo maravilhoso. Ele vai estar falando como nós encontrarmos com o Espírito Santo, como nós não perdermos o Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser um diálogo maravilhoso. Assim como na semana passada foi eu, a Lília, o Valdecir, meu cunhado, a minha cunhada lá de Manaus. Essa segunda-feira agora também nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conversar sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? E você que quer seguir o nosso irmão Marvila também, né? Olha,
assim que nós acabarmos aqui a nossa live, após a oração, procura aí canal Marvila Ferreira. E eu tenho certeza que o Senhor derramará chuvas de bênção sobre a tua vida. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Senhor, eu quero apresentar agora a vida deste irmão, a vida desta irmã, este lar, esta família, a vida desta pessoa, meu Deus, que agora ora juntamente comigo. Eu peço a Ti, Senhor, abra o meu entendimento para com a Tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento deste irmão, desta irmã para com a Tua palavra, Pai. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Sejas conosco. Abençoa esta tarde maravilhosa na vida desta pessoa, dentro desta casa, Pai. Joga por terra todo o mal, toda a enfermidade. Nós cremos no Teu poder. Realiza, Senhor, o Teu poder, a Tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço. Eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Quero agradecer, a nossa irmã Rosa, a nossa irmã Gilda, a sua mamãe também, que hoje eu e a minha esposa, a nossa irmã Lília, estivemos fazendo, esta visita às servas do Senhor nosso Deus, orando ali em favor da mamãe, da nossa irmã Rosa e também da nossa irmã Gilda, ali em Boa Vista. Então, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção e permitindo o Senhor nosso Deus. Segunda-feira, aqui nós estaremos para juntos nós meditarmos nesta palavra maravilhosa, aonde vai ser Ezequiel 11. Amém? Nós estaremos lendo nesta segunda-feira e eu tenho certeza, como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo do Senhor nosso Deus. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.